Ontem, o presidente Jair Bolsonaro veio a público com pompa e circunstância, ao lado do presidente da Câmara, do presidente do Senado, de ministros, para dizer o seguinte: eu vou cumprir o teto de gastos, que é aquele limite para que o Poder Executivo gaste dinheiro. Lembrando ao nosso ouvinte, essa nova regra foi aprovada no comecinho da gestão Temer. Naquele momento, na saída de Dilma, na entrada de Temer, processo de impeachment recente ainda, todo mundo se lembra, a nossa economia estava vivendo um momento terrível, com recessão em cima de recessão, o PIB só fechando em taxas negativas altas. E, no começo do governo Temer, essa foi a primeira PEC aprovada com larga folga, aliás, no Congresso Nacional, já sinalizando que esse seria um dos focos, aliás, do governo Temer, o relacionamento Poder Executivo, Poder Legislativo. Pois bem, essa PEC, que foi aprovada, diz o seguinte: o governo não pode gastar no ano seguinte mais do que gastou no ano anterior, com a correção, é claro, da inflação. E aí, nessa debandada que está havendo no Ministério da Economia, começa a inquietação. Essas pessoas estão saindo porque estão vendo o risco de que haja um descumprimento de meta fiscal, de que o governo esteja ali louquinho para gastar mais, e é bom gastar, né, gente? Da popularidade, o governo Bolsonaro já sentiu isso nas últimas pesquisas, aumentando a base de apoio dele naquela camada que recebeu o auxílio emergencial. Bem, ontem o presidente Jair Bolsonaro, também para acalmar os mercados, veio a público e disse o seguinte: nós respeitamos o teto dos gastos, queremos a responsabilidade fiscal, assuntos variados foram tratados, como privatizações, outras reformas, como a administrativa, e de modo que nós nos empenharemos, mesmo no ano eleitoral, juntos para buscar soluções, destravar a nossa economia. Todos nós reafirmamos o nosso compromisso com o teto de gastos, o nosso compromisso com a boa qualidade do gasto público. Reitero, presidente Bolsonaro, a equipe de governo, em nome de Vossa Excelência, que o parlamento nunca faltou ao governo e não faltará. É claro que há uma relevância num pronunciamento como esse do presidente, seguido pelo presidente da Câmara e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, como a gente ouviu agora. A questão é: palavras o vento leva, como já diria a minha avó. E se não houvesse ali uma fumacinha, não haveria necessidade de termos as três autoridades máximas aí do Poder Legislativo e Executivo vindo a público dizendo que tudo será cumprido. E é bom a gente lembrar, não é, a declaração de anteontem do ministro Paulo Guedes, ainda um pouco aparentemente atônito com a saída de dois dos seus principais secretários, falando o seguinte: essa questão de gasto de meta fiscal é muito séria, e ele usou a palavra impeachment. Se a gente lembrar o que aconteceu com o governo Dilma Rousseff, foi isso. É claro que o caldo político era outro, situação completamente diferente, mas foi um alerta para todos os governos que vierem na sequência em relação à farra fiscal. Se você faz a farra num ano, no outro, e se reelege contando com essa farra, uma hora a conta chega. E a questão de hoje há uma demanda maior por serviços públicos, há uma queda na arrecadação. Não há outro jeito a não ser o governo enfrentar de frente essa questão, olhando também para a reforma tributária e para a reforma administrativa. Administrativa com uma grande interrogação, não é? Também com a saída do secretário Webel, que sentiu que o governo não é muito afeito a esse tipo de coisa. Cláudio Humberto, direto de Brasília, qual que é a temperatura política aí na capital? Cláudio, bom dia. Bom dia, temperatura normal, viu, Thaís? Isso aí é daqueles factoides que prosperam com muita frequência, sobretudo na cena política aqui em Brasília, né? Às vezes, assim, é preciso admitir, né? Alguns colegas nossos, assim, imaginam uma situação e tascam, né? Por exemplo, tem aí a notícia de que quem é que defende a suspensão do teto de gastos, né? São os ministros generais. Que ministros generais? Assim, porque nenhum deles se manifestou a esse respeito, nenhum deles fez defesa pública disso, nem pública nem privada, segundo eu pude apurar. Essa história toda no âmbito do governo, a única declaração, digamos assim, que pode ser considerada simpática à suspensão do teto de gastos foi a do ministro Onyx Lorenzoni, quando perguntado sobre isso. E ele dizendo o seguinte: se o Congresso decidir fazer isso, vai ter mais dinheiro para os programas sociais. Foi o que ele disse, né?
Essa reunião de ontem, convocada pelo presidente, que convidou os presidentes do Senado e da Câmara e tal, foi meio que uma forma que o presidente encontrou de mostrar, de demonstrar ao ministro da Economia, Paulo Guedes, né, que não deve haver dúvidas com relação ao compromisso não só do governo dele, como até do Poder Legislativo na manutenção do teto de gastos. Foi basicamente com esse objetivo, foi esse o objetivo da reunião de ontem, daquele pronunciamento de ontem, e o presidente convidou os dois, né, a dupla Alcolumbre e Rodrigo Maia, para que eles digam de viva voz ou reafirme o compromisso com isso. E foi o que eles fizeram. Você vê que participaram também desse encontro os chamados ministros desenvolvimentistas, aqueles que estão encarregados exatamente de destravar a economia, destravar vários setores enferrujados da economia, como, por exemplo, o ministro de Infraestrutura, que é um dos orgulhos do governo, né? Então, assim, na verdade, é daquela coisa que, de fato, nunca houve uma ameaça. A principal ameaça, sabe o que foi? Uma coisa meio caricata. Foi uma proposta de emenda constitucional de um senador da oposição, o Randolfo Rodrigues, que lá no início da pandemia apresentou uma PEC que suspendia o teto de gastos por 2 anos. Mas ele próprio, agora, sábado passado, no dia 8, ele fez um ofício para o presidente da Câmara retirando pedindo para arquivar, né? Enfim, joga no lixo essa proposta de emenda constitucional que ele apresentou. Inclusive, ele divulgou nota dizendo que fez isso por concluir que se isso prosperasse, o Brasil poderia mergulhar num período muito, muito negativo de irresponsabilidade fiscal. Então, assim, ameaça ao teto de gastos concreta não houve. O que houve foi na especulação. Aí os coleguinhas com a maior cara de seriedade, olha, tem ministros militares, eles falam de ministros militares, generais, não sei de quê, como se esses generais tutelassem. Isso continua essa ladainha, essa suspeita, né, que sempre houve, de que, e é alimentada exatamente por pessoas que não têm muita informação sobre o governo, de que os ministros militares exercem uma certa tutela sobre o presidente da República. Absolutamente isso não acontece. Eles batem continência para o presidente Jair Bolsonaro. Aliás, quem já esteve no Palácio do Planalto em situação de entrevistas, inclusive, como eu, várias vezes, a gente percebe isso, a gente vê isso, né? Os olhinhos deles brilham quando vem um Bolsonaro. Eles só faltam fazer aquele gesto do Buana, Buana. E quem manda é o Bolsonaro mesmo, não tem esse negócio de general. E mesmo que tivesse, assim, mesmo que eles tivessem uma participação mais ativa nas decisões políticas e também da economia, eles só o fariam ao pé do ouvido do presidente. Isso é próprio da disciplina militar, não tem isso mesmo não. Portanto, essa coisa da ameaça ao teto de gastos foi apenas um factoide no qual o Paulo Guedes acreditou. Bom, o fato, né, Cláudio Humberto, é que o governo sinaliza, e não só o governo, o Congresso Nacional, a gente ouviu de viva voz aqui, o presidente da República, o presidente da Câmara e o presidente do Congresso se comprometendo com o teto de gastos, o que é importantíssimo, né, e ainda que estejamos num período de pandemia, os especialistas na área econômica, eles são categóricos de que nós precisamos cumprir o teto, né, não podemos flexibilizar essa regra sob qualquer pretexto. Agora, o que o governo tem de fazer, e o Congresso também, claro que os dois, um só não vai conseguir tocar isso, são as reformas, porque essa sinalização que se dá por meio de palavras tem que vir com ações. É isso que os empresários do Brasil todos estão aguardando, né? Reforma administrativa, a reforma tributária, ela tem até um status, né, mais importante no momento da discussão política, mas, na verdade, né, ela poderia vir e seria muito mais abrangente se viesse no momento posterior à reforma administrativa, que é tão difícil de sair. Aliás, um dos secretários do Ministério da Economia, né, que deixaram o governo nessa semana, nos disse ontem aqui, o Salim Matar disse para nós, olha, é impossível a gente seguir com essa agenda de privatizações, não vai dar para fazer essa redução do Estado brasileiro, a desestatização, o tamanho da máquina pública, é muito difícil de fazer esse enxugamento agora. Por isso, a cobrança reiterada que se faz com os compromissos que foram assumidos, né?
pelo presidente, que trouxe do ponto de vista político uma nova forma de negociação com o Congresso, trouxe para a área econômica um liberal nato que pudesse colocar ali à frente de qualquer interesse as reformas necessárias para o crescimento da nossa economia. E o evento de ontem, né, simboliza bem a importância, né, que o governo tem dado, pelo menos na intenção, para seguir com essa agenda. Agora falta mostrar na prática, não depende só do governo, eu disse aqui, depende também do parlamento, mas estavam ao lado do presidente da República, o presidente da Câmara e o presidente do Congresso Nacional, né? Eles vão lá para jogar palavras ao vento, tem que ser cobrados por essas palavras que ontem reiteraram no Palácio ao lado do presidente da República. Bom, nesse anúncio também tem nova liderança no governo. O novo líder do governo na Câmara será o deputado Ricardo Barros, o anúncio foi feito ontem também. E ele é um deputado conhecidíssimo, né, do Centrão, é do Progressistas, o antigo PP, foi ministro da Saúde do governo Michel Temer. Há quem diga que ele tem interesse em ocupar novamente essa pasta aí no futuro próximo, se houver uma mudança no Ministério da Saúde, mas o fato é que o presidente Jair Bolsonaro dá ainda mais peso, né, para esse bloco, para tentar avançar nas negociações com o parlamento e possivelmente tocar os projetos mais importantes, e tomara que essas reformas estejam aí nessa intenção toda. Precisa ver se vai ter alguma contrapartida, né, Cláudio? Você sabe que o ex-ministro Ricardo Barros, deputado do Progressistas lá do Paraná, né, ele se cacifou, é uma coisa curiosa. Os ministros que querem... Ele se cacifou para ser líder do governo na Câmara, do governo Bolsonaro, entre outras coisas, em razão de uma entrevista que ele concedeu à Rádio Bandeirantes no Bastidores do Poder, que o Palácio do Planalto adorou ouvir do Ricardo Barros, né, críticas contundentes que ele fez ao lavajatismo, mas sobretudo naquela briga entre Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, e a Força-Tarefa da Lava Jato, né? A posição do Augusto Aras é simpática ou é defendida pelo Palácio do Planalto, e o governo gostou daquilo, né? Gostou da crítica que ele fez também ao Sérgio Moro, etc. e tal, e de certa forma aquelas declarações dele o cacifaram ainda mais para o convite que afinal ele foi feito e ele aceitou de assumir a liderança do governo na Câmara. Agora, isso representa de fato a oficialização, digamos assim, do Centrão como base de apoio do governo Bolsonaro, não tenha dúvida disso. Essa consagração aí do Ricardo Barros como líder é o principal sinal disso, é a oficialização do embarque, né, do Centrão no governo Bolsonaro. 11 999 048756. Bom dia, amigos do Jornal Gente. Esses dois caras que saíram é daquela equipe de gente que sempre deu palpite enquanto estava de fora, que tinha que fazer isso, fazer aquilo. Aí quando eles entraram lá, eles viram que não é do jeito que eles querem. Aí pegaram o boné e caíram fora. É isso aí. Boa. A culpa é sempre dos outros, né, Cláudio? Mas, Thaís, olha, é não exatamente isso. Foi muito bem, né? Nosso ouvinte. O que é que a gente percebe no Salim Matar e outras figuras do setor privado que vão para o governo, né? Na verdade, eles chegam ali achando, o Salim Matar é um empresário de sucesso, é o dono da Localiza, habituado a tomar uma decisão e a decisão ser cumprida imediatamente, né? Dele indicar e todo mundo cumpre na hora, o negócio é do cara, é ele que manda, né? Aí ele chega no governo, aí ele chega na gestão pública e descobre que não é exatamente, as coisas não são exatamente o que parecem, né? Ele próprio disse ontem, em um artigo que ele escreveu sobre a saída do cargo dele de secretário de Desestatização e Privatização, que apesar da impaciência dele, a média de tempo decorrido para privatizar uma empresa, no governo FHC, por exemplo, foi de 30 meses para cada empresa, né? Então, ele achando que foi as 84 que foram privatizadas, embora quase todas, algumas até desconhecidas,
não tem nenhuma assim, né, joia da coroa entre as empresas privatizadas. Ele acha que foi um grande desempenho, etc. e tal. Mas assim, é uma coisa típica. Ele chegou, ele vivia certamente nas rodas e conversas e eventos empresariais. Eles, se eu estivesse lá seria diferente, né? Se nós assumíssemos aquilo lá, faríamos. Ele chega em Brasília e descobre que aquele Rodrigo Maia, que ele, por exemplo, com quem debatia em São Paulo, em eventos promovidos por bancos, por grandes empresas, pela Fiesp, chama o Rodrigo Maia. Aí o Rodrigo Maia vai lá e faz assim o elogio, mais emocionado, a necessidade de privatizar e tal. Aí quando chega aqui em Brasília, o Salim Matar descobre que aquele Rodrigo Maia é o primeiro a sabotar qualquer projeto que possibilite a privatização de empresas estatais no Brasil. É tudo muito diferente do que essas pessoas imaginam, né? O que o Salim Matar, até escrevi sobre isso hoje, o que o Salim Matar conseguiu no máximo nesse período dele, 18, 19 meses como secretário de desestatização e privatização, foi fazer um intensivão de Brasília. Só isso. Bom, o ex-secretário, né, Salim Matar, falou conosco ontem aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Para você que não acompanhou, ele disse o seguinte, ó. Vendendo essas estatais, automaticamente o Brasil passa a ter melhor alocação de recursos e reduz as possibilidades de corrupção, uma vez que nós não temos estatais. O Cláudio Humberto estava lembrando da passagem meteórica também do empresário Carlos Wizard pelo Ministério da Saúde, você lembra? Mas ele mal esquentou a cadeira, né? Também chegou lá, deu uma entrevista pra gente no Jornal Gente de sábado, você lembra, né, Cláudio? Pois é. E aí, enfim, demonstrou que estava tendo ali uma visão um pouco equivocada sobre o que estava acontecendo. 2 dias depois falou, não, gente, aqui na minha praia, deixa eu voltar aqui para o que eu entendo, e tocou a vida. Tem acontecido com alguma frequência. Mas deixa eu só fazer um né? contraponto aqui, mas também é o seguinte, né, Cláudio, Thaís, ouvintes aí que estão acompanhando essa discussão, né? O sujeito chegou lá, ficou lá 1 ano e pouco, viu que o negócio não andou, vai continuar lá, não tem expectativa de que a coisa ande, né? Tem que pegar mesmo ou deixa a reputação. Sabe? O problema não é que não tenha andado, é que na gestão pública há um ritmo próprio, né? Ué, mas eles estão lá para trocar isso, não estão? Eles não foram escolhidos para tentar mudar isso? Pois é, mas não basta isso, né? Não basta. Aí o cara vai lá, vamos privatizar a Casa da Moeda. Seria uma privatização, inclusive, simbólica, né? Vamos, com forte simbolismo, vamos privatizar. Aí manda uma medida provisória, o presidente lá para o Congresso, né? Para uma medida provisória que retira da Casa da Moeda o monopólio do setor, exatamente para abrir portas para a privatização. E o que é que o privatista Rodrigo Maia faz? Senta em cima, bota a medida provisória na gaveta. Aí o Salim Matar nos contou aqui, o Rodrigo Maia disse que ele defende a privatização, mas sabe como é que é? Ele tem que atender aos interesses dos partidos aliados. Quer dizer, a gente fica achando que o presidente da Câmara, o presidente do Senado, esses gestores públicos, eles assumem esses cargos para cumprir ou para atender o interesse nacional e não o interesse de grupos, né? Claro. E aí, sabe, esse tipo de coisa. O Salim Matar descobriu, é aquela coisa da vida como ela é. Ele descobriu que não bastava a vontade dele nem do presidente. Ele até contou aqui para nós que o presidente disse a ele no início do governo, disse, não vou privatizar a Caixa, Banco do Brasil e Petrobras, o resto pode privatizar tudo. E ele não conseguiu ir muito adiante, porque tem que combinar com os russos, tem que combinar com o Rodrigo Maia, com o Alcolumbre, com o Supremo Tribunal Federal, passando por estes, que já é um milagre, né? Tem que enfrentar a pelegada do movimento sindical, tem que enfrentar, os políticos. Político, por mais posudo que seja, por mais que falem sobre questões nacionais, na verdade, quando eles olham para uma estatal, os olhos crescem, o cifrão nos olhos, assim, sabe aquele cifrão nos olhos? Plá, explodem, porque para eles, estatal é uma grande oportunidade de empregar seus apadrinhados de preferência subornáveis, corruptíveis, que possam fazer negócio para eles naquele cargo. É assim que político vê empresa estatal.
para que eles concordem na privatização de empresas estatais, olha, tem que ser uma pressão muito grande, muito forte, né? Uma pressão que o governo não teve condições de fazer, porque ele simplesmente não tinha base sólida de apoio no Congresso. Você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, participe conosco. É a favor das privatizações? É contra? Manda sua mensagem para nós aqui para o 999048756. Bom dia, pessoal. Aqui Ricardo Franzi, falando de São Paulo. Com relação ao processo de desestatização, sou totalmente favorável. Somente para aquelas empresas que detêm inteligência, tecnologia de alto nível, ok. Acho que a gente deve manter baixo responsabilidade do Estado, mas o restante todo que toma tempo, distração, dinheiro, desvio de dinheiro no Brasil, tudo tem que ser privatizado ou fechado.